já, o Aqui Acontece Pirapora tem a honra de receber, mais uma vez, Paulo Rogério Souza da Silveira, diretor-presidente da Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire. Seja bem-vindo. Madalena, queria te cumprimentar, saudar a todos, da página Que Acontece, toda a nossa população de Pirapora, saudar também as nossas cidades que compõem aqui a nossa micro-região. E é um prazer, Madalena, eu sempre digo quando a gente está numa entrevista dessa, num podcast, mas mesmo nas rádios, que é muito importante a gente ter esses momentos para esclarecer a população e informar a população os avanços que a gente tem tido aqui no hospital, pela nossa fundação, também os desafios, as dificuldades, e a gente está mais uma vez à sua disposição. Para iniciar, vamos começar sobre um balanço. Foram 4.989 atendimentos no mês de junho no pronto-socorro. Fala para a gente um pouquinho desse atendimento e desse número que é expressivo e poucas pessoas têm conhecimento. Primeiro, também te parabenizar e te agradecer. Você tem feito uma cobertura muito importante aqui pela Fundação. Você está com os dados na ponta da língua, A última entrevista foi com o nosso coordenador do pronto-socorro, doutor Vicente. E o pronto-socorro é isso, Madalena? Ele é um pronto-socorro, só para a gente ter uma ideia, que há mais de 15 anos, 16 anos, quando se formou-se a Fundação Hospitalar Dr. Moisés, é o mesmo pronto-socorro. Quando eu falo mesmo pronto-socorro, é do ponto de vista do seu espaço físico, de várias adequações que nós precisamos crescer, seja para atender essa população nossa de Pirapora, mas um atendimento de toda a nossa micro-região, que somado, tudo junto, nós estamos falando de um universo de quase 150 mil pessoas. Então, para todas essas pessoas, onde a gente tem a porta aberta, que nós atendemos tanto a urgência e a emergência, é aqui nesse nosso pronto-socorro. Então, você está falando aí de praticamente 5 mil atendimentos por mês. Não é pouca coisa. E todos sabem que no pronto-socorro você não escolhe quem chega. Vai chegar desde pessoas com traumas, de acidentes, ou com AVC, ou também pessoas com menos gravidades, que a gente até pelo protocolo de Manchester classifica eles como ficha branca, ficha verde ou ficha amarela, que também tem atendimento. De forma que eu sempre digo, o que é o nosso pronto-socorro? Ele é 365 dias no ano e 24 horas por dia. Então, quer dizer, ele não fecha e em todo ou qualquer momento ele está aqui aberto para atender a nossa população. E por falar em pronto-socorro, ele está passando por adequações. Justamente. E aí eu gostaria, Madalena, de aproveitar esse espaço aqui e pedir muito a compreensão da nossa população. Eu faço, volta e meia, um comparativo do que a gente reformar a nossa casa, ou às vezes até uma empresa que é particular, do que é um hospital. Para você fazer uma reforma no hospital, você não pode parar o serviço. Então eu não posso me dar o luxo, aqui como diretor-presidente, e junto com a nossa superintendente Lucimar, falar assim, nós estamos parando o serviço do pronto-socorro porque nós estamos em reforma. Não, o pronto-socorro ele continua e junto com ele vem a reforma. E como que está se dando isso? De maneira muito organizada. Nós ali ao lado da Montes Claros, pelo centro diagnóstico, então é bem ao lado do centro diagnóstico, nós estamos abrindo então o pronto-socorro provisório. E aí nós vamos precisar fechar de fato esse pronto-socorro para aí sim a obra ela ter um avanço maior. Aí alguns já têm até questionamentos. Nossa, mas no tempo que vocês deram ordem de serviço, eu estou achando moroso. A questão, Madalena, que às vezes as informações não chegam. Nós não fazemos nada da cabeça nossa. Sim. Nós temos a vigilância sanitária do Estado, nós temos os órgãos, que inclusive são órgãos que protegem a nossa fundação. Um exemplo disso é o Ministério Público. O Ministério Público, por exemplo, a doutora Ana Flávia, ela é uma curadora aqui da Fundação. Então, tudo
que a gente faz tem que ser comum com os órgãos de fiscalização e os órgãos sanitários. Então, para a gente fazer essa adequação já em um outro espaço que a gente está chamando de pronto-socorro provisório, nós teremos que deixar todas as adequações, consultórios, sala laranja, sala vermelha, funcionando. Aí sim, nós estaremos fechando totalmente o pronto-socorro. A obra ela vai avançar muito, né? Esse espaço que a gente está fazendo essa adequação, que fica parecendo que é um pouco moroso, mas esses dias eu fiz uma filmagem. Nós já fizemos muita coisa, né? Internamente, às vezes a população não está vendo, mas são várias adequações e adaptações que já estão prontas. De forma que hoje nós tivemos uma reunião com toda a nossa equipe técnica e ficou definido agora já, em agosto, a gente fechar de vez e o atendimento ser totalmente agora pela Rua Montes Claros. Mas isso será comunicado, e aí eu peço o apoio novamente, né, do que acontece, que é um veículo de comunicação parceiro nosso, mas também nas nossas redes sociais, sim, nas rádios, nós estaremos informando da melhor forma. Reconduzido como diretor-presidente da Fundação Hospitalar, qual tem sido o maior desafio? Madalena, sem medo de errar, o maior desafio é gerir, né? Sim. Isso aqui é um grande hospital. Por mais que ele na classificação dele, ele é um hospital de porte médio, mas se você verificar que é um hospital que tem uma CTI neonatal, tem um CTI adulto, nós temos 4 blocos cirúrgicos e agora muito bem equipados, nós temos aproximadamente 134 leitos, né? Se a gente colocar umas adequações ou outras que a gente faz, chega até a 140 leitos. Nós temos o nosso pronto-socorro, nós temos uma parte que a gente fala da saúde suplementar, que é convênios e particulares, que é ali o CEMEP. Nós temos o Hospital dos Olhos, a gestão do SEAI, que é um programa do governo estadual, mas quem faz essa gestão é a Fundação Dr. Moisés. Então, nós estamos dizendo de um hospital que comprovadamente, que é uma coisa também que eu gostaria de colocar, comprovadamente, Madalena, nós produzimos mais do que recebemos. O que tem sido feito nos últimos tempos, desde que a gente, principalmente agora, tomando posse nessa segunda gestão? A Federaçantas, ela é uma federação de apoio aos hospitais filantrópicos Santa Casas. Eles começaram a nos ajudar a comprovar que a produção nossa dos hospitais não estava sendo paga na integralidade. Então, os recursos que vêm oriundos do SUS, porque como que é a pactuação de nós somos prestadores? É tripartite. Então nós recebemos uma fatia, às vezes até a maior, do governo federal, do Ministério da Saúde, recebemos do governo do estado e dos municípios. Então quando você ouve falar do teto nosso MAC, que é de média e alta complexidade, e também da contratualização, é esses recursos que se unem e que são repassados para nós que somos prestadores. O que eu tenho a dizer? Que o estudo de 22 comprovou um déficit de 17 milhões. O estudo de 23 comprovou um déficit de 20 milhões. O estudo que se fez e comprovou de 2024, que nós estamos fechando, relativo ao ano passado, já fala-se um déficit entre 22 a 23 milhões. Então, se você verificar e dividir, por exemplo, por 12 meses que compõem um ano, nós estamos falando que a Fundação Dr. Moisés está deixando de receber cerca de R$ 1.800.000 mês. Então, só para você ter uma ideia, você praticamente fecharia os plantões e produções médicas. É muito dinheiro. E o que nós esperamos? Nós fizemos tudo que deveria ser feito administrativamente, comprovando esse déficit. Como que é isso? Reúne o nosso secretário de saúde, Rafael Holana, que é o gestor da saúde, né? Nós aqui prestamos conta a ele diretamente. Pirapora, que tem sua gestão plena aqui em saúde, ele levou em CIB, que é aquele conselho, né, do Estado que comprovou esse déficit. Aí, aprovado, a Secretaria de Estado também
comprovou que nós estamos anualmente com esse déficit grande. E foi repassado pelo Ministério da Saúde, que por sua vez publicou também e reconheceu que a nossa fundação tem esse déficit. Então o que nós esperamos, Madalena? Nós esperamos o que a gente chama de incorporação, que é você pegar esse déficit e dividir por esses 12 meses, e esse valor que eu te falei, em torno de 1.800.000, ele passar a incorporar a mais no hospital. Aí você vai me perguntar, mas e aí, Paulo, resolveu? Infelizmente não resolveu. Eu tive no radialista Rogério Carlos e falei com ele assim, Rogério, a saúde é muito cara. E isso é uma verdade, né, Madalena? Nós aqui, todos os profissionais, nós não medimos esforços para salvar uma vida. Tem vários relatos e também filmagens até aqui no heliponto, que foi o helicóptero, de pegar vários pacientes que a gente, após estabilizar, transferir para grandes centros, porque nós aqui, como não somos ainda um hospital de alta complexidade, ser atendido. Mas aí, para chegar esse paciente, ser imobilizado e ser transportado, você imagina o custo que é isso. Mas nós que somos defensores do SUS, acreditamos no Sistema Único de Saúde, nós não medimos esforços. Nós precisamos salvar vidas. Mas temos que ressaltar que isso se torna muito caro. E é nesse contexto que eu sempre agradeço os nossos parlamentares. Deputados federais, senadores, deputados estaduais e também agora, Madalena, os nossos vereadores, através das emendas impositivas que eles têm nos ajudado aqui. Todos esses parlamentares, Madalena, que têm ajudado que a nossa fundação não pare. Então eu falo também... Ou entra em colapso. Ou então entra em colapso e tem que parar serviço, né? Porque, pensa para você ver, nós recebemos diretamente do município de Pirapora um valor específico para a nossa porta aberta, que é o pronto-socorro, né? Porque cidades, muitas vezes, do porto de Pirapora, muitas têm a UPA, né? Hoje não, toda urgência e emergência, quem atende? A fundação. É a fundação. Ele nos paga esse valor para urgência e emergência. Mas não tem jeito, Madalena, nós já até comprovamos, é menor ainda do que nós deveríamos receber para pagar os médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos administrativos, o pessoal que limpa, o MatMed, os materiais. Então, assim, se torna muito caro. E a conta ainda consegue minimamente fechar por conta das emendas parlamentares. Então, não há exagero quando a gente fala, se não fossem as emendas parlamentares, o hospital, provavelmente, vários serviços iam parar. Você falou que consegue fechar, ou seja, não fecha num todo. Não fecha num todo, né? Não fecha num todo, então, quando você fala do maior desafio, eu penso que o maior desafio da gestão, entre tantas coisas, né? Nós, por exemplo, temos feito um grande esforço para cada vez mais treinar os nossos colaboradores. O hospital se tornou um hospital mais humanizado, porque é importante também, Madalena, que a gente entenda a finalidade de um hospital. A finalidade de um hospital, o porquê existe a gente, só existe por causa de uma pessoa, do doente que chega aqui, do usuário que chega aqui. Não tem sentido nenhuma sala bonita, se não houver paciente. Então, por conta dele, né, nós precisamos ter um atendimento cada vez melhor. E nesse ponto também eu tenho que ressaltar que os profissionais que aqui estão, desde os nossos médicos, as meninas que ajudam a manter a limpeza aqui do hospital, todos têm sido muito empenhados e têm ajudado muito, né, para que o hospital atenda cada vez melhor. Agora, temos vários desafios? Temos, né? Queria ressaltar também que eu sempre falo isso, a gente não faz nada sozinho, né? Eu, na figura minha como diretor-presidente, eu estou aqui representando a nossa fundação, mas eu tenho ao meu lado minha superintendente, tem a nossa vice-presidente, que é até a Flávia, da Construbase, que pela relação que ela tem com o empresariado, com as pessoas, tem ajudado a gente aqui buscar, por exemplo, eu quero, Madalena, num curto espaço de tempo,
né? Estou fazendo um planejamento que às vezes até o final do ano a gente climatiza todas as clínicas. Sim, né? Bacana. Então ela é uma pessoa fundamental que tem ajudado. O nosso conselho curador aqui hoje, em diversos conselheiros aqui, são pessoas experientes e que têm nos ajudado. E existe a parceria entre empresários e a fundação? Tem. O que eu tenho dito? Com a chegada da Flávia, a gente pensa que ela pode ser ainda melhor e maior. Mas eu tenho que colocar aqui vários empresários da nossa cidade que todas as vezes que a gente precisou foram muito parceiros, né? Nós temos a Drogaria Cristina, a Minas Liga, a Cedro, né? A Construbase. Então são vários empresários aqui que são pessoas que contribuem muito, né, com a nossa Fundação Hospitalar. Você falou sobre a transferência de pacientes, mas a Fundação também recebe muitos em relação ao neonatal. Fala um pouquinho pra gente. Justamente. Olha, para você ver, nós estamos comemorando o ano que vem 10 anos do nosso CTI neonatal. Eu não estava aqui, né, obviamente, na nossa fundação, mas eu me lembro bem quando veio o CTI neonatal. Sim. Tem várias cidades do porte de Pirapora e vários hospitais do porte de Pirapora que até pleiteavam. Eu posso citar vários, o de Itaiobeiras, né, de Januária, São Francisco. E essa neonatal, por diversas situações, veio aqui para Pirapora. Tirando Pirapora, Madalena, é só Montes Claros. Sim. Então, como que funciona as vagas de CTI? Elas entram numa central. Então, nós já recebemos aqui até do leste do estado, crianças prematuras de Governador Valadares, por exemplo, né? Então, quando está, né, no sistema e não acha vaga, e é possível que a gente tenha vaga, vem para cá e aqui a gente tem o melhor cuidado. Eu digo que tanto a CTI neonatal quanto a CTI adulto é um motivo de orgulho para a gente, né? Mas nós temos um outro motivo de orgulho. A Fundação Hospitalar, ela é referência em traumatologia. Justamente. E entrando na traumatologia, eu gostaria também de reforçar alguns credenciamentos que a gente tem feito, Madalena, que tem salvado muitas vidas. Nós fizemos um último agora do AVC, que é aquela situação do trombolítico que o Dr. Vicente também explicou, né, naquele minuto da fundação, Voz da fundação que você o entrevistou. Só para você ter uma ideia, eu digo assim, a grosso modo, para as pessoas de casa, né, entenderem, é como se aquela pia nossa tivesse bem entupida, né, e a gente colocasse ali um ácido, alguma coisa, e que diluísse o trombolítico. Na verdade, a pessoa chega ali com o AVC, ao aplicar, muitos aqui, depois, obviamente, de observação, sai sem nenhuma sequela, sai andando. Então, isso nos orgulha muito, né? E cada vez mais a Fundação, ela dá passos largos para se tornar um hospital de alta complexidade e um hospital independente. Quando eu falo independente, um bom, né, exemplo agora com a união de esforços. Prefeitura de Pirapora, Fundação Dr. Moisés, a Fundação Dilson Godinho, apoio do deputado estadual Arley Santiago, apoio do deputado Samuel Viana, a nossa oncologia. Sim. Né? Eu fico, assim, esses dias agora nós fizemos uma visita com pessoas que já estão em tratamento de quimioterapia. Ô Madalena, é de emocionar o relato da uma pessoa. Conquista. É uma grande conquista. Várias pessoas falando que viajavam. E qual que é o problema da viagem? Também para a gente entender quem passa por isso, com o familiar ou quem é usuário. Você, quando chega lá a ser tratado em Montes Claros ou no Dilson Godinho na Santa Casa, você não já é automaticamente atendido. Sim. Você aguarda ali um momento, tem todo aquele critério para tomar medicação, aí você fica. Na hora do tratamento, você pode ficar 2, 3, 4 horas. Sim. Terminou, você vem embora? Não. Você tem outros pacientes que você tem que aguardar. Então você imagina os efeitos colaterais que muitas vezes tem, náuseas, vômitos e tudo, que não são poucos, e você ainda percorre ao todo 370 quilômetros.
quando é Montes Claros. Se a gente imaginar que em alguns casos teria que ir até para Belo Horizonte, como né? muito acontecia. Então, como muito isso acontecia, então nós reduzimos muito. Então, é um exemplo que, se a gente somar esforços e fizermos um planejamento para que a nossa fundação ele se torne um hospital de alta complexidade, nós não vamos permitir mais, né, que várias pessoas que cheguem aqui com traumas, com AVC, com infarto, sejam transferidas para Montes Claros, mas que aqui sejam tratadas. De que forma a população ela pode colaborar para que a fundação, né, venha a crescer? Porque muitas críticas vêm. Sim. Só que nós sabemos o funcionamento que não é fácil e sabemos a grandiosidade da fundação em si. Não podemos ficar presos à crítica somente. Madalena, eu sempre fui daqueles, o seguinte, tantos os aplausos quanto as críticas a mim dirigidas, eu sempre agradeço. E as críticas, inclusive, ao contrário, muitas vezes nos fortalecem para que a gente possa fazer melhor. E ela é importante. É tanto que uma das coisas que nós fortalecemos aqui na nossa fundação é a nossa ouvidoria. Nós temos a ouvidoria aqui interna, sim, que qualquer cidadão que se sentir lesado, mal atendido, eu até sempre peço. Como a gente se torna uma figura pública, esse telefone sim, meu, acho que a população inteira deve ter, a gente recebe muito WhatsApp, algumas coisas, e eu falo, gente, se teve qualquer coisa, eu peço, por favor, para ir na ouvidoria, registrar o caso, porque nós iremos apurar da melhor forma e tentaremos dar a solução. Isso aí é um ponto, Madalena, importante. O que não pode acontecer, e que a gente viu muito, e você é uma pessoa que sempre tem cobrido isso, é as pessoas usarem, seja de questões políticas, seja de questões, né, que não tem a ver com os nossos serviços, sim, e criar o caos. Por exemplo, nós estamos dando uma entrevista dessa daqui, todos sabem que nós estamos fazendo uma reforma no pronto-socorro. E a reforma é para quê? Para entregar à população um novo pronto-socorro. Agora, é óbvio que tem transtorno. Não existe uma reforma que não caia um pó, né? Que não esteja adequado para você entrar, mas isso é transitório. Isso não vai ficar contínuo. Isso é um período enquanto... Então, assim, algumas pessoas de forma, assim, desrespeitosa, muitas vezes, e tudo, colocam coisas que não existem, né? Então, quando eu falo a desinformação, que hoje se chama de fake news, né? Sim. Hoje todos colocam como fake news. Então, eu penso também que, do ponto de vista nosso, enquanto direção, é importante esses canais de comunicação para informar melhor a população. De uma coisa eu não tenho dúvida, sabe, Madalena? Muitos podem fazer crítica, às vezes algumas acusações levianas e tudo, mas tudo sem provas, mas assim, a consciência minha, de toda a nossa diretoria, Madalena, que a gente todo santo dia acorda e dorme tentando fazer o melhor, né? Eu desafio, Madalena, um diretor-presidente a atender telefone do jeito que eu atendo, receber quem quer que seja do jeito que eu recebo, não somente encaminhar as coisas que a gente encaminha, tanto eu quanto toda a nossa diretoria, sim, quanto toda a superintendência. Então, assim, eu digo muito que no cargo, às vezes, que a gente vai exercer, é uma doação. Você se doa para a instituição, né? Dadas as coisas, quando a gente fala do sacerdócio, e você, como pastora, padres têm, é uma doação que você tem, sim, né? Então, desse ponto de vista, eu sempre acordo com minha consciência muito tranquila, que a gente está aqui tentando cada vez fazer o melhor. Você falou sobre o protocolo de Manchester. Vale também destacar que existe o limite de espera, mas se ocorrer uma emergência, não tem como. Justamente. Porque você veja bem, eu vou tentar sintetizar uma história e você veja como que de repente vira o caos. Nós estamos agora 18 horas e 15 minutos.
Vamos supor que, infelizmente, aqui na BR-365 teve um acidente envolvendo um ônibus, um carro pequeno, e está lá 30 vítimas, entre traumas, entre várias situações e tudo. Conjunto com isso, você imagina a cena. Chega 2, 3 pessoas sentindo um infarto, um AVC, e aqui já tem um pessoal esperando. Vamos colocar que tenha 20 pessoas. Então, esse pessoal vai para onde, Madalena? É isso que as pessoas também têm que ser mais sensíveis. Eles vão vir para cá, eles vão vir. E é aqui mesmo que tem que vir e nós vamos tentar cuidar da melhor forma. O que eu falo? E também é uma das coisas que a gente faz questão de sempre reforçar. Ninguém fica sem ser atendido. Pode acontecer que a gente tem tentado cada vez... Por exemplo, nós estamos com um programa muito interessantíssimo, que é o Linha das Emergências. Sim. Que estamos reduzindo, inclusive, esse tempo de resposta, que é o tempo de atendimento. Sim. Estamos fazendo tudo isso, treinamento, verificando da melhor forma e tudo. Mas pode acontecer esse exemplo que eu dei. Nesse exemplo que eu dei, infelizmente, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ter um aparato muito grande de emergência e tentar conter todos esses acidentados e tudo. Agora, o interessante disso que é os bastidores, né? Sim. Nós temos a equipe fixa do pronto-socorro, né? Sim. Mas você pode ter certeza que em um caso desse, dependendo de quantas pessoas chegam, até os outros médicos de clínicas, de outros setores, eles vêm também para nos ajudar. Então, é um trabalho muito humano, um trabalho em conjunto. E o hospital, nessa comparação que eu fiz até do ponto de vista do sacerdócio e tudo, mas muitos lugares e as pessoas mais antigas tinham isso, né? As pessoas sempre tinham muito respeito a uma igreja, né? Eu cresci, por exemplo, eu sou católico, dificilmente eu passo na frente de uma igreja e não faço o nome do pai. É um ensinamento que veio de meus pais, de meus avós e tudo. Eu penso também que o hospital, as pessoas tinham que ter o mesmo respeito, sabe, Madalena? Porque aqui é onde você vai vir com a maior fragilidade. Às vezes não só sua, mas de um ente querido, de um amigo querido. Então, o que a gente pede da população? A gente pede, principalmente, esse olhar atento. Nós temos aqui, infelizmente, quando está nas clínicas, várias deteriorização de cadeiras, de poltronas. Né? Camas, que é às natural, vezes, pelo né? uso. Pelo uso, mas alguns, assim, é incrível falar, é até ruim falar isso, mas, assim, de quebrar, de estragar, né? Torneiras, eu quero fazer um balanço, porque eu gosto muito de dados. Eu vou fazer um balanço depois e vou falar a quantidade de torneira que são estragadas aqui nos nossos leitos. Eu vou colocar a quantidade de poltrona novinha que você... Então, assim, as pessoas têm que ter um zelo, porque isso aqui não é de Paulão, isso aqui não é de Madalena, isso é de toda a população. Não é de um prefeito. Não é de um prefeito. As pessoas, né, confundem. Confundem, isso aqui é de toda a população e a gente gerir isso cada vez melhor, ter, né, o respeito necessário também com os profissionais. Da mesma forma também que eu primo e sempre chamo as equipes para ter um atendimento mais humanizado, saber acolher, saber responder. Também, do outro lado, também a gente espera isso, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, os técnicos de enfermagem, né? O médico é muito importante, o enfermeiro é muito importante, mas o técnico, ele está no cuidado diário ali. Sim. E quantos são agredidos verbalmente? Então, isso é muito ruim. Então, nesse sentido, eu penso que a população poderia colaborar muito mais também para a humanização ser completa, a humanização por lá do hospital, mas também... Humanização reversa. Isso aí, justamente. Muito foi falado sobre os avanços, mas fala aí as conquistas já reais, porque são muitas também. São muitas. E a longo prazo, no decorrer desses próximos 6 meses, o que você pretende, o que tem de plano? Sim. Madalena, muito realmente foi feito na nossa fundação. Para você ter uma ideia, quando nós vamos falar da estruturação física, nós edificamos a extensão oncológica, né? Sim. Tá, e a oncologia é no terreno e o prédio pertence à Fundação Dr. Moisés, nessa parceria
que eu te relatei. A parte suplementar nossa, que é o CEMEP, nós ampliamos o CEMEP, então, só para você ter uma ideia, nós praticamente triplicamos o número de especialistas. Olha que bacana. Nós temos diversos tipos de especialistas que até então a gente não contava aqui. Angiologista, neurologista, oftalmologista, pediatria, ortopedia. Então, quer dizer, nós temos um conjunto de especialistas hoje que atendem na nossa saúde suplementar, tanto convênio quanto particular, mas queria ressaltar, a maioria desses especialistas também são médicos nossos do SUS, entendeu? Então, é uma comunhão de esforços, assim como nós temos o programa do SEAI, que comunga, né, juntando, eles têm esse atendimento da parte suplementar, mas também o atendimento que a gente prioriza aqui, 90% dos nossos atendimentos aqui, pelo SUS. Quando você vai no bloco cirúrgico, nós temos praticamente um novo bloco cirúrgico, desde carrinho anestésico, foco, né, a maca lá que o paciente deita para fazer a cirurgia, quer dizer, são novos blocos. E fizemos com muita dificuldade, porque não é fácil, a reforma das nossas clínicas. Começamos pela clínica cirúrgica, a grande maioria. E quando eu falo reforma, além de física, de mexer fisicamente, mas de cama, de poltrona, de equipamentos que ali estão. Trocamos nossa rede, que é a rede de oxigênio, né? É uma rede nova. Passamos também para a nossa clínica, para a clínica médica, a clínica cirúrgica, clínica médica, e iremos entrar também na pediatria e na maternidade. Climatizaram? Ainda não. O que nós estamos agora fazendo, o esforço, quando você fala dos próximos 6 meses, é para que a gente entregue reformada e climatizada, né? Então nós esperamos muito que nos próximos 6 meses a gente consiga entregar esses leitos reformados, mas também mobiliados e climatizados. E tem aqueles avanços que muitas vezes não são vistos porque não são físicos, mas são bons credenciamentos. Quando nós, então, fizemos esse estudo da Federa Santas para que a gente tenha um aumento do nosso teto, né, com o recurso do nosso hospital, isso é uma grande conquista. Sim. Assim como as pactuações novas. Nós temos também, Madalena, e é sempre bom frisar, nós praticamente zeramos aquelas filas atrasadas que foram paradas as cirurgias eletivas na época da pandemia. Sim. Então, no hospital aqui, nunca se fez tanta cirurgia como agora. Então, são vários avanços que nos enchem de alegria, de esperança, e não tenho dúvida que hoje a nossa grande obra que a gente pretende, no intervalo, né, pequeno de tempo, entre um ano e meio, entregar, essa obra do pronto-socorro, que eu não tenho dúvida que o que a gente fala, a gente nem pode falar que é ampliação ou reforma, é um novo pronto-socorro. Dr. Vicente, que é um médico muito experiente, sempre esteve ali no pronto-socorro, ele mesmo ressaltou, porque trabalhou em outros hospitais, será um pronto-socorro muito melhor do que vários hospitais até de cidades grandes, no formato que a gente fez o projeto e que a gente irá executar. Então, é uma grande conquista. Tem projetos também em andamento que nós precisamos, obviamente, de uma fonte de financiamento, mas eu penso que é importantíssimo, Madalena, a Lucimar, e nós temos o David também, que ele é o encarregado por essa obra. É muito importante a gente pensar o hospital. Então, nós fizemos uma planta geral do hospital. Então, se você me perguntar assim, Paulo, mas tem possibilidade, por exemplo, de ter mais um CTI? Né? Temos 10 vagas, virar 20? Tem, nós temos uma planta de um novo CTI. Paulo, esse administrativo da fundação está ainda muito apertado e às vezes também está em um espaço que às vezes poderia ser leito. Nós temos uma planta para fazer um novo administrativo, né? Um prédio específico para conter todo o administrativo. Então, assim, de forma, o bloco, temos também projeto que a gente amplie o nosso bloco cirúrgico. Então, o hospital, e eu penso que isso é fundamental, ele está sendo
planejado e pensado. Então, nós, à medida que os anos vão passando e, obviamente, entrará outra gestão, quando entrar outra gestão, terá, né, não vai precisar parar para, não, agora eu vou fazer aqui uma nova planta, não. Nós pretendemos que dê continuidade a várias ações que a gente iniciou e reforço, Madalena, a nossa Fundação Dr. Moisés, ela caminha a passos largos para ser um hospital de porte grande, né, de alta complexidade. Então, para isso, obviamente, nós temos que planejar. Então, seja da estruturação física, mas também seja dos nossos credenciamentos. E eu acredito muito que no decorrer de 5, 6, 7 anos, nós conseguiremos que esse hospital aqui, para além da referência que ele já é, ele se torne um hospital autônomo e que abarque, para além até da nossa micro-região, como já acontece em algumas cirurgias, sim, o noroeste de Minas, né? Outras regiões aqui próximas, que a gente possa também ajudar a atender. Nós queremos agradecer você pela recepção e participação e dizer que conte com a gente. Eu que agradeço, sempre você é dessas pessoas sempre prontas, principalmente para que a gente possa oferecer as informações, o que tem acontecido na nossa fundação. É uma parceira, né, dessa instituição e eu agradeço, Madalena, e como eu sempre te digo, a gente se coloca à disposição, né? Com certeza sempre haverá momentos difíceis, mas também sempre haverá momentos também que a gente vai celebrar. E com a graça de Deus, daqui a uns dias nós estamos celebrando esse novo pronto-socorro.